Oi, turma. Eu sou o professor Cássio, da disciplina de Matemática aqui da Fundação Matias Maquiline. Essa é a nossa aula 5 do módulo 3 do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre os polígonos. Entre os anos 408 e 355 a.C., viveu Eudoxo de Cenido, astrônomo, matemático e filósofo grego. Foi após uma viagem ao Egito que ele trouxe o cálculo mais preciso da duração de um ano, que é de 365 dias e um quarto de dia. Este cálculo foi aproveitado no calendário juliano, feito por Júlio César, imperador romano, no ano 46 a.C. Eudoxo afirmava em sua obra que os pitagóricos, pensadores que seguiam e estudavam as ideias de Pitágoras, associavam cada um dos polígonos a um deus ou mais da mitologia grega. O triângulo, por exemplo, pertencia a Hades, Dionísio e Ares. O quadrilátero, por sua vez, pertencia a Reia, Afrodite, Deméter, Hestia e Hera. O dodecágono pertencia a Zeus. Vejamos agora alguns conceitos sobre essas figuras geométricas chamadas polígonos e como calcular a soma dos seus ângulos internos. Turma, a definição de polígono é a região fechada do plano cujo contorno é formado por segmentos. Vejam dois exemplos. No exemplo 1, temos um quadrilátero que possui os vértices A, B, C e D. Esse quadrilátero é chamado de convexo. O que significa que, pegando dois pontos internos, por exemplo, os pontos X e Y, o segmento formado sempre estará contido no interior deste polígono. Veja o exemplo 2. Temos no exemplo 2, novamente, um quadrilátero com seus vértices A, B, C e D. Nesse exemplo, temos um quadrilátero côncavo, que vem a ser o seguinte: pegando quaisquer dois pontos no seu interior, por exemplo, X e Y, o segmento formado não estará completamente no seu interior. Repetindo, no exemplo 1, temos um exemplo de um polígono convexo. Quaisquer dois pontos no seu interior dão origem a um segmento de reta que está completamente contido no seu interior. Já no exemplo 2, para quaisquer dois pontos, nem sempre o segmento formado estará no seu interior. Vejamos agora alguns elementos que existem nos polígonos. Tomemos, por exemplo, este pentágono. Ele possui os vértices A, B, C, D e E. Vocês se lembram das aulas anteriores, na definição de ponto? O vértice é exatamente isso, pontos do polígono. Nas aulas anteriores, também vimos a definição de segmento de reta. Vocês se lembram? É um segmento quando tem começo e fim. Neste exemplo, temos os seguintes segmentos: AB, BC, CD, DE e EA, compondo os lados desse pentágono. Outro elemento que nós temos nos polígonos são as suas diagonais, que é um segmento composto por dois vértices não consecutivos. Por exemplo, neste pentágono, temos as diagonais AC, AD, BD, BE, CE e CA. Perceba que nas diagonais, todas elas são segmentos de retas em que os vértices
não são consecutivos. Quando temos vértices consecutivos, os segmentos são chamados de lados. Quando temos vértices que não são consecutivos, os segmentos são chamados de diagonais do polígono. Turma, veremos agora os elementos básicos de um polígono. Tomemos, por exemplo, este pentágono. Ele possui os vértices A, B, C, D e E. Os vértices, assim como o ponto, devem ser representados por letras maiúsculas. Os seus lados são os segmentos de reta que possuem os vértices consecutivos. Exemplo. Temos os lados AE, ED, DC, CD e BA, compondo os 5 lados do pentágono. Outra forma de segmento que existe no polígono são as suas diagonais. Note que as diagonais também são segmentos de reta, pois possuem começo e fim. Mas diferente dos lados, os vértices não são consecutivos. Daí temos as seguintes diagonais: AD, AC, BD, BE e CE. Turma, vamos agora definir como calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. Antes, vamos relembrar um conceito visto na aula anterior, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Nós vimos na aula passada que, dadas as retas R e S paralelas e um triângulo ABC contido nessas duas retas, temos os seguintes ângulos internos do triângulo: o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Vocês se lembram das classificações de congruência que vimos na aula passada? Perceba que o ângulo B ele é alterno interno com este ângulo aqui. Logo, aqui também temos o valor de B. A mesma coisa acontece com o ângulo C, que ele é alterno interno com este ângulo aqui. Temos aqui também o ângulo C. Se lembram da definição de ângulo raso? É aquele ângulo que vale 180 graus. Equacionando, temos o seguinte: A mais B mais C sempre será 180 graus para qualquer triângulo. Vejamos como aplicar esse conceito aos demais polígonos. Turma, vamos agora fazer o cálculo da soma dos ângulos internos de algumas figuras e, a partir daí, tentar determinar uma fórmula de maneira geral para um polígono com uma quantidade finita de lados. No exemplo 1, vamos tentar determinar a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Por exemplo, o quadrilátero com os vértices A, B, C e D. Perceba que podemos construir aqui duas diagonais, AC e BD. Vamos tomar, por exemplo, a diagonal BD. A diagonal BD. Percebam que, ao fazer isso, o quadrilátero foi dividido em dois triângulos. Vocês se lembram qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus, não é isso? Portanto, o triângulo ABD tem a soma dos seus ângulos internos dando 180 graus. Já o triângulo BCD tem a soma dos seus ângulos internos dando outros 180 graus. De maneira geral, um quadrilátero ABCD sempre terá a sua soma dos ângulos internos sendo igual a 360 graus. Vejamos um próximo exemplo. Veja o exemplo 2. Determinar a soma dos ângulos internos do pentágono abaixo.
seja o pentágono A, B, C, D e E. A partir do vértice A, vamos traçar as diagonais AD e AC. Percebeu que o pentágono foi dividido em 3 triângulos? Temos o triângulo A, D, E, A, D, C e A, B, C. Como vimos anteriormente, cada triângulo tem a soma dos seus ângulos internos sendo 180 graus. Então, ADE tem 180 graus de ângulo interno. ABC também terá 180 graus de ângulo interno. E ABC, por sua vez, também terá 180 graus de ângulo interno. Fazendo uma pequena soma dos 3 triângulos, temos que o pentágono A, B, C, D e E terá 540 graus de ângulo interno. Analisaremos o hexágono A, B, C, D, E, F. Assim como no pentágono, vamos a partir de um vértice dividi-lo em triângulos. A partir do vértice F, temos as diagonais FB, FC, FD, dividindo esse meu hexágono em 4 triângulos. O triângulo A, B, F, B, C, F, C, D, F, D, E, F. Cada um, por sua vez, terá, na soma dos seus ângulos internos, 180 graus. Dessa forma, podemos concluir que em um hexágono A, B, C, D, E e F, a soma dos seus ângulos internos será de 720 graus. Vamos fazer um pequeno resumo do que vimos até agora. Já conseguimos definir que, em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos será 180 graus. Um quadrilátero qualquer pode ser dividido em 2 triângulos, cada um com 180 graus de ângulo interno. Portanto, um quadrilátero terá sempre 360 graus de ângulo interno. Um pentágono, por sua vez, pode ser dividido em 3 triângulos, dando 540 graus de ângulo interno. Um hexágono pode ser dividido em 4 triângulos, dando um total de 720 graus de ângulo interno. Vamos agora tentar enxergar um padrão nessas primeiras construções. Preste atenção. Num quadrilátero, polígono composto por 4 lados, perceba que conseguimos construir apenas 2 triângulos sem ter diagonais se transpondo uma sobre a outra. Vamos tentar encontrar agora um padrão nestes exemplos que vimos. Perceba que em um quadrilátero ele possui 4 lados e conseguimos montar 2 triângulos. Já em um pentágono, ele tem 5 lados e conseguimos montar 3 triângulos. Um hexágono, por sua vez, tem 6 lados e conseguimos montar 4 triângulos. Se vocês prestarem atenção, o padrão que existe aqui é o seguinte: quando temos 4 lados, menos 2, temos 2 triângulos. 5 lados, menos 2, temos 3 triângulos. E 6 lados, menos 2,
temos 4 triângulos. De maneira genérica, um polígono com n lados terá a sua soma dos ângulos internos definida da seguinte maneira. S é igual a n menos 2 vezes 180. N menos 2 indica quantos triângulos podemos formar dentro do polígono. E como 180 é a soma dos ângulos internos de cada triângulo, podemos fazer essa multiplicação. N menos 2 triângulos vezes 180 graus de cada triângulo. Turma, na aula de hoje, falamos um pouco sobre os polígonos, suas classificações e elementos e como calcular a soma de seus ângulos internos. Na próxima aula, falaremos um pouco sobre os polígonos regulares. Não esqueçam de tirar as suas dúvidas com os monitores. Até lá!